Hello, nenas! Estamos aqui hoje com a Carol, uma das seguidoras mais antigas aqui do perfil do Não Nasci para Ser Mãe, super participativa e tal, e hoje ela vai nos dar um pouquinho de depoimento aí sobre a vivência dela com a não maternidade. Então, bem-vinda, Carol! Vou convidar agora, então, para tu mesma fazer uma breve apresentação e a gente começar esse bate-papo aqui do Não Nasci para Ser Mãe. Obrigada, Niri. Bom, eu sou a Carol, sou carioca, tenho 40 anos e sou bióloga, né? Trabalho com meio ambiente, conservação da natureza. E, para mim, a não maternidade é uma coisa presente em boa parte da minha vida, no sentido que eu decidi muito cedo que eu não queria ser mãe, né? E apesar de todos os comentários que são clássicos sobre isso, de você vai mudar de ideia, você é muito nova, parará, estamos aqui muitos anos depois e eu não mudei de ideia e, na verdade, cada vez mais convicta. Sim, mas esse desde muito cedo, assim, tu lembra algum... Primeira pergunta, tu já teve na cabeça, assim, a ideia de ser mãe, né? E quando que isso foi começando, assim, a mudar? Ou se tu te lembra de alguma fase da tua vida que realmente tu parou para pensar sobre isso e viu que a maternidade não era uma coisa que tu gostaria de vivenciar? Então, eu acho que toda mulher passa pela ideia do ser mãe, pela nossa socialização, né? Você está ali, você nem sabe que você é gente, nego enfia uma boneca na tua mãe dizendo para você brincar de casinha. Então, é muito empurrada essa ideia da maternidade como algo muito natural, algo que vai acontecer, algo, né, que é dado. E foi ainda no começo da adolescência, eu tinha uns 12, 13 anos, e eu comecei essa coisa de questionar muito a sociedade como um todo, as regras sociais, né? Por que as coisas têm que ser nesse molde quadradinho que dizem que tem que ser? E nisso eu cheguei à conclusão que ser mãe não era algo que eu queria para mim. Tinha um fator assim, eu tenho um irmão bem mais novo, meu irmão é 9 anos mais novo do que eu, então quando eu estava com 12, 13, ele estava com 3, 4. E com certeza isso contribuiu, apesar de que eu nunca tive que cuidar dele nem nada. Meus pais não são do tipo que fica empurrando para a mais velha cuidar, não. Eles têm esse bom senso, que muitos pais não têm, o que eu acho um absurdo, né? Mas ter uma criança por perto me fez ver que eu não gostava disso. E aí a minha decisão foi muito a partir disso daí, desse convívio, assim. Sim, essa experiência com crianças é bem importante, né? Eu acho as mulheres terem no decorrer da vida essa proximidade com a criação mesmo de alguém, ou observar, estar atenta a isso, porque ali existem indícios e fatores que a gente pode perceber se aquilo é para gente, se a gente gosta, se a gente não gosta, se lidaria bem, se não lidaria bem, né? Eu tive uma experiência bem marcante na minha vida também com meu sobrinho, né? Eu ajudei a criar ele até os 3 anos de idade, então foi bem impactante isso, assim, porque eu vivi o dia a dia da maternidade ali do lado, né? Da minha irmã, enfim, embora eu não fosse a mãe, eu via todo o perrengue que ela passava e muitas vezes estava na rede de apoio. Então é bem importante, eu acho, essa vivência ou essa observação das crianças também para a gente se perceber como que aquilo bate para a gente, né, Carol? Como você reage, como isso, né? Tem essa noção do impacto que é na vida. Mas para ti teve em algum momento assim que tu efetivamente decidiu e te deu conta assim, não, eu não quero ser mãe. Teve algum marco na tua vida assim que Em termos de momento específico, eu acho que não. Eu sei que foi uma coisa que eu fui percebendo assim e cheguei à conclusão de que só não era para mim. Essa coisa de ficar em casa, cuidar de criança, ter uma dificuldade extra para fazer as coisas que eu queria. Eu acho que exatamente ver a minha mãe cuidar de uma criança e ver o processo que ela parou uma faculdade por causa disso. Isso foi construindo aos poucos a ideia de que não era legal, sabe? Que é muito mais perda do que ganho.
né? E eu fui criada muito com essa ideia de ser super independente, de não precisar de ninguém e tudo mais. Então, acaba que você também não quer ser atrapalhada, né? Tipo, se você tem que conquistar tanta coisa, e aí, falando meio numa lógica até meio adolescente, né? De quando eu fui formando essa ideia, se você quer conquistar tanta coisa, você não vai botar uma coisa que atrapalha todos esses objetivos no meio do seu caminho. Sim. É que antigamente a mulher ela estava mais presa ao lar, né? Mais nessa Uhum, pressão do lar. Então, ela não tinha também muitas possibilidades e muitas alternativas de vida, a não ser estar dentro de casa cuidando da família, né? No uhum, momento que essa mulher começa a vir para fora, né? As coisas começam a mudar, porque os interesses vão sendo despertados também, né? Outros interesses, outras paixões na vida, né? A paixão pelo trabalho, a paixão por outras coisas que essas mulheres, né, começaram a perceber que nem sempre a maternidade ia suprir, né, a necessidade uhum. de autorrealização, né? Mas, assim, teve alguma mulher sem filhos ou algumas mulheres sem filhos na tua volta, assim, que influenciaram a tua decisão? Teve, teve, porque teve a minha madrinha, né? Que é a irmã da minha mãe, e ela até tem filho, mas ela só foi ter filho quando eu já tinha 16 anos. E aí a decisão já estava mais do que tomada, né? E foi muito isso, eram vidas muito diferentes, dela e a da minha mãe, e das minhas avós, ou tipo de mães de amiguinhos, sabe? Quando se observa estilos de vidas diferentes, e para mim, ver aquela liberdade, aquela tranquilidade, aquilo foi muito inspirador, sabe? Você é isso, é essa vida sem. Não é nem sem problema, porque todo mundo tem um probleminha ou outro, mas é muito menos problema, sabe? É muito menos coisa para resolver o tempo todo. Então, aquilo para mim foi decisivo. E por isso que eu acho tão importante hoje esse trabalho que você faz de representatividade e de todas nós que nos damos ao trabalho de falar que ninguém precisa ser mãe, que a vida pode ser muito boa sem filhos, né? Sim, aí tem os corres do dia a dia, né? Às vezes eu paro, como eu estou muito envolvida com esse assunto da não maternidade, da maternidade, às vezes eu paro pensando, quando eu estou num perrengue muito grande, eu fico pensando assim, meu Deus, se eu tivesse uma criança para cuidar no meio disso, ia ser um perrengue na Não, 10ª potência, né? pandemia. Eu estava aqui, eu moro sozinha há muitos anos, e cada vez que eu escutava pela vizinhança, criança chorando, família brigando, eu só pensava assim, que coisa maravilhosa sou eu poder morar completamente sozinha e poder lidar com a minha cabeça e usar esse momento para mim da melhor forma possível e não estar enfrentando todos esses conflitos que a gente acabava vendo explodindo à nossa volta, sabe? Sim, eu acho que todo mundo passou por ter contato com depoimentos de famílias que estavam, né, passando por estresses muito grandes por conta das Uhum. crianças dentro de casa, principalmente as mães, né, que assumem a maior carga. Então, realmente, a pandemia foi uma coisa bem punk, assim. Eu também passei a pandemia, assim, tranquila, né, em casa, sozinha, mas eu vi, assim, alguns perrengues também, né, que colegas de trabalho passavam, conhecidas passavam, bem pesado isso, né? Mas outra pergunta que eu queria te fazer, Carol, depois que tu decidiu, assim, tu tomou essa consciência, não, eu não tenho vontade de ter filhos, eu não os terei, veio algum sentimento de culpa ou algum sentimento ruim em relação a ti mesma? Não, para mim a não maternidade é uma coisa muito tranquila, porque eu acho que eu tenho um espírito meio rebelde, sabe? Então gera um pouco esse prazerzinho do ir contra os quatro status quo, Uhum, né? Essa noção tipo, eu não estou fazendo mal a ninguém, então isso não me torna uma pessoa ruim, uhum. né? É uma decisão super individual de como eu quero levar a minha vida. Sim, eu te pergunto Então, isso porque eu sou uma pessoa que eu me senti um pouco estranha quando eu uhum, realmente decidi, né, que eu não queria ter filhos.
ficava aquele estranhamento, assim, né, do não encaixe, enfim, às vezes rolava até um pouquinho, não chegou a ser uma culpa, assim, mas alguma coisa estranha dentro de mim. E eu vejo pelos depoimentos de muitas seguidoras, né, que muitas se sentem muito culpadas por Uhum. não quererem ter filhos, pelos pais, né, quererem neto e elas não poderem dar, enfim. Que bom, né, que para ti tu não precisou passar, não passou nunca por esta parte aí da decisão. Uhum. Carol, e fala para mim, então, depois que tu tomou essa decisão, assim, tu chegou a falar para as pessoas sobre isso, ou quando surgiu a oportunidade tu falava, ou preferia não falar? Como é que era para ti? Assim, como foi uma decisão meio de adolescente, até foi uma coisa meio que eu conversava com as amigas e discutia, assim, né? Falava sobre. Cheguei a comentar com a minha mãe, mas foi muito aquela coisa do ninguém leva muito a sério, né? Tipo, adolescente rebelde, tá bom, beleza. E ficava por isso mesmo, né? Não chegava a gerar uma discussão. Geralmente, quando uma mulher jovem fala isso, fala, é muito nova, ainda tem tempo, vai mudar Exatamente, de ninguém leva a ideia. sério o que a gente quer da vida, né? Todo Não, mundo não. acha que você vai mudar de ideia. E beleza, a adolescência você realmente tem um puta espaço para mudar de ideia. Isso não é nenhuma questão, assim. E A depois, questão acho que até não é o problema de mudar de ideia. A questão é as pessoas não respeitarem o que está sendo posto naquele momento, né? sim. Então, por exemplo, a pessoa tem o direito de mudar de ideia? Tem. Ela pode mudar de ideia? Pode, como acontece com muita gente, né? Mas Uhum, eu acho que pega a questão assim do respeito, né? De não de ficar invalidando a escolha da pessoa, né? Até porque, sim. por exemplo, uma mulher jovem com 21 anos que fala que não quer ter filho, a reação geral das pessoas é dizer, ai, mas é muito nova, vai mudar de ideia. Agora, se uma mulher jovem com 21 anos que está ali com seu parceiro resolve ter filhos, ninguém fala que ela é muito Ninguém nova. questiona, ninguém vira assim, nossa, mas você é tão jovem para ser mãe, você tem certeza disso? Né? É, a Até tem maioria. um pouco, né? Quando é um pouco mais nova que isso, assim, até os 18 tem aquele, você vai estragar sua vida, hein? Vê se não inventa de pegar filho agora. Isso, pelo Sim. menos nos círculos que eu sempre convivi, né? Mas E assim, tu recebia julgamentos, críticas, hoje em dia também tu recebe críticas em relação à tua escolha? não, assim, o que acontece, assim, como eu já cheguei aos 40, eu acho que as pessoas pararam de achar que vale a crítica, por tipo, já passou. Esse bonde já passou, Uhum. né? Inclusive, essa é a minha reação quando eu sei de alguém da minha idade ficando grávida. Eu fico assim, agora? Mesmo? Você tem certeza desse absurdo? Né? Sim. Mas nem tanto críticas, aquele assim, mas e se você se arrepender e tudo mais? Mas eu nunca vi isso como uma coisa problemática. Eu vejo muito aquela reação meio ofendida de quem tem filho, tipo, porque os meus filhos são a coisa mais preciosa da minha vida. Do tipo, problema seu. Tenho nada com isso, não estou falando de você, né? Às vezes as pessoas tomam as dores como se a gente achasse errado alguém ter filhos, né? E não é essa a questão é a gente não quer ter filhos, e as pessoas tomam as dores. Elas levam muito para o pessoal, assim, tipo, se fulana não quer ter filhos é porque ela acha que a minha vida com filhos é horrível. Eu, de fato, penso isso na maior parte das vezes. Mas não precisa ser desse jeito. Né? Tipo, deixa o outro, deixa o famoso ema, cada um com seus problemas. Deixa o outro. Sim. E tu já ouviu alguma coisa bizarra, assim? Qual foi a coisa mais bizarra que tu já ouviu em relação à tua escolha de não maternidade? Esses papos de legado. Ai, que legado você vai deixar para o mundo? Você vai morrer, você vai ser esquecida. Tipo, todo mundo vai ser esquecido. E no máximo 4 horas você vai ser esquecido. A menos que você faça algo muito, muito, muito incrível. Você vai ser esquecido Exatamente. por 4 gerações. Então, sabe? Sim. E algo muito, muito incrível não precisa se ter filhos, né? O Exatamente. Se próximo muito, muito, muito seria. incrível, não vai ser o seu filho. E falar em legado, em deixar e tal, essa questão do envelhecer, né?
que vem muito também esse papo, mas quem vai cuidar de você na velhice, né? Eu sou uma que penso que mesmo que se eu tivesse filho, eu não queria me delegar para um filho, né, se preocupar comigo durante a velhice. Tu tem alguma questão envolvendo essa questão do envelhecer? Como é que tu te planeja para o futuro? Como é que tu te vê lá na frente? Olha, é uma coisa principalmente de cuidar da saúde física e financeira. Você tem que ter um envelhecer saudável, e aí, tipo, todo mundo, né? Porque, cara, você pode ser um idoso super ativo, super saudável, que não precisa de um cuidador para te dar banho. É só você ir se cuidando ao longo dos anos, né? E não é o objetivo de ninguém, com filho ou sem filho, ninguém quer chegar nesse ponto de perder a autonomia, Sim. né? Então, é muito esse trabalho. E se cuidar para ter uma saúde financeira, porque, bem ou mal, envelhecer custa caro, né? Você precisa ter um dinheiro, uma reserva para lidar com todos os processos do envelhecimento, ainda que eles sejam mais suaves porque você cuidou da sua saúde, né? E aí eu vejo que muitas vezes a pessoa que tem filho nem tem condição de se preocupar com essa saúde financeira, né? E aí você vê, às vezes, a pessoa que não tem grana, tem filhos e fica mais sem grana ainda, e vai desenvolvendo a vida nesse pique, e o filho fica adulto e continua nesse pique, e você tem uma multiplicação da pobreza, sabe? Porque a pessoa não teve esse espaço para cuidar dela mesma. Uhum, uhum. E que ações na tua vida, assim, tu toma para viver bem, envelhecer bem, né? O que que a Carol vem fazendo aí? Olha, na parte de saúde Eu é te acompanho principalmente. nas redes, eu vejo que tá sempre lá fazendo corrida e malhação e tal, acho o máximo, é uma inspiração, tô me inspirando em ti, tô indo na academia quase todo dia, Carol. Então, essa parte do cuidado da saúde é exercício físico sempre, me alimentar bem, né? Buscar sempre manter uma alimentação sem ultraprocessados, comidas verdade, dormir bem, sabe? Buscar dormir bem, ter horários regulados, né? Isso já garante muito da nossa saúde. Pegar sol, para mim, é uma coisa muito importante, pegar sol, sabe? Muda o meu dia, me deixa feliz, me deixa contente. Então, por isso que eu estou sempre lá na praia, sempre, né, malhando por lá. E na parte financeira é ter o meu dinheiro muito bem organizado, poder investir um tanto todo mês, né? Eu invisto mais em renda variável, mas mesmo em renda fixa é possível você ir juntando uma grana legal que te dê uma segurança, que renda bons juros, né? Para você poder ter esse colchão tanto para emergências do dia a dia, quanto para construir um patrimônio para sua vida, que pode ser em vários formatos, assim. Algumas pessoas pode ser comprar imóvel, para outras pessoas pode ser investir na bolsa. Daí tem 1000 receitas diferentes para todo tipo de perfil de pessoa. Uhum, uhum. Mas é bom isso, você pensar na sua velhice, você planejar a sua velhice e você ter atitudes para manter a sua autonomia na sua velhice. Sim. E se, assim, se acontecer de tu ficar, por exemplo, assim, sem consciência, alguma coisa assim, por exemplo, tem pessoas que têm Alzheimer, tem pessoas que, sei lá, têm um AVC, tem, né, N coisas podem acontecer. Tu tem pessoas ao teu redor que podem dar conta de ti, ou tu pensa em contratar algum serviço especializado para isso? Olha, pensando mais em realmente na fase idosa, terceira idade, eu imagino que se eu chegar em algum momento com um pouco mais de debilidade, é casa de repouso, Uhum, uhum, sem o menor problema. sim. Até porque as casas de repouso hoje em dia estão evoluindo muito, né? Porque a Muito! população está envelhecendo e mesmo pessoas com filhos, não é garantia que os filhos vão estar ali ou vão ter tempo ou vão ter condições de cuidar, né? E Não, as e a casas socialização são do idoso. Às vezes o idoso não tem que ficar enfornado em casa aturando uma família chata. Será que não é melhor ele estar num lugar com gente da idade dele para socializar? sim, sim, fazer as atividades, né? Que eles... Atividades, jogar um buraquinho, né? Fazer um yoga. Pô, E tu se sente assim à vontade para falar sobre não maternidade, Carol? Como é que é para ti isso?
Muito, eu acho muito tranquilo. Acaba assim, é um assunto que eu puxo pouco porque eu acho que ofende as pessoas, né? A maioria das pessoas não está aberta a tratar disso. Então, eu não, meio para não ser invasiva. Mas se alguém for perguntar, nossa, eu converso sobre isso feliz da vida, né? Sobre todas as questões que envolvem, sobre tudo que eu pensei, sobre todas as reações que tem, né? Sim, sim. E na tua vida, assim, quais são as pessoas que mais te inspiram? Não só na área de não maternidade, mas assim, tem pessoas que tu te inspira? Tem, tem. E aquelas assim que são pessoas muito comuns, assim, às vezes é uma professora de filosofia do curso que eu faço, que ela para mim é um exemplo, assim, sabe, de postura, de forma de lidar com a vida. E assim, eu não faço ideia se ela tem filhos ou não. Não faço a menor ideia, né? Sim, Mas eu porque acho ela uma pessoa muito. Hum? o que importa também, às vezes, né? Se a pessoa tem ou Exatamente, não. não faz a menor diferença. A pessoa que ela é, o que eu vejo nela, eu acho isso uma coisa fantástica, assim. Tem muitas mulheres na minha vida que eu acho super imponentes. Tem tipo uma outra senhora lá do meu trabalho que eu acho ela assim um exemplo de força, sabe, de certeza, de eixo. E eu gosto muito disso, de ver essas mulheres comuns que eu chamo de são mulheres fodonas, sabe, que tem aquela postura assim de que se banca, a pessoa é uma rainha no que anda, sabe? Eu acho isso sensacional. Sim. E a mulher, assim, tu é a mulher que tu queria ser quando tu era mais jovem? Ou tu ainda quer te tornar, assim, algo? Eu ainda quero me tornar muita coisa. Eu considero assim, estou no meio do caminho, literalmente. Mas, com certeza, eu sou o tipo de mulher que eu gostaria muito que a Carol novinha conhecesse. Ai, que massa ouvir isso, né? É a realização do nosso próprio sonho, né, de caminhada. Uhum. Isso é maravilhoso. E o que que tu falaria, então, Carol, assim, para as mulheres mais jovens ou para as mulheres que estão nessa dúvida, assim, de ser ou não ser mãe? O que que tu falaria para esse povo aí? Se preocupa em se conhecer, em saber quem você é, quais são os seus valores e o que te faz feliz. Porque dá atenção a essa barulheira externa, aos padrões sociais, às imposições, às pressões, isso só vai te deixar confusa. É a sua vida. Você tem que decidir o que você quer, porque ninguém vai assumir nenhuma consequência por você. Então, se dar esse tempo de se conhecer, de olhar para dentro e saber o que você realmente quer. Maravilha. Carol, tem alguma pergunta que eu não tenha feito ou algo que tu queira falar agora no encerramento? Ai, não sei, é que às vezes é tanta coisa, né, que acaba ficando meio perdido, assim. Mas eu acho que seria mais isso, tipo, pessoas com filhos não se ofendam, a gente só está aí tentando algo diferente do que a maioria tenta. E acaba que a gente nem é mais tão minoria assim, né? São números que crescem cada vez mais, se você for olhar as pesquisas, a quantidade, ainda mais de mulheres, né? Porque para o homem é mole, o homem querer ser pai é mole, porque ele não faz quase nada e todo mundo acha lindo. O BO é com a gente, né? Então, é isso, são mais mulheres vendo que, de repente, não vai compensar, né? E que a gente pode ter muitos objetivos e que isso é uma coisa muito rica. Então tá, Carol, te agradeço de coração, né, por estar aqui com a gente. Com certeza vai inspirar muitas mulheres aí pelo Brasil, pelo mundo afora, né? Falar sobre o assunto, né? Porque não é um assunto muito comentado, muito falado, agora está tomando espaço. E que bom que a gente está aqui, que bom que tu aceitou o convite, né? Te agradeço. E continuamos juntas, né? Nessa caminhada aí da não Agradeço muito pelo convite, Nili, eu adorei. E a gente segue aí, conversando com a mulherada. Isso aí. Um grande beijo. Beijo. Vamos que vamos, e dale que dale. Bye. Tchau, tchau. Tchau.